Oi, hoje eu vou falar com vocês sobre a minha espiritualidade, como eu conheci Maria Mulamo, seu tranca-rua, seu Zé Pilintra. Se você não me conhece, meu nome é Alba Michele, sou terapeuta integrativa, espiritualista, taróloga, escritora, magista e falo sobre autoconhecimento e espiritualidade aqui no canal. Bom, tudo começa na minha vida quando a religião, na verdade, ela foi impregnada em mim, né, desde que eu nasci, porque a minha mãe era católica e eu vim de uma religião católica. E o meu primeiro conhecimento foi com a Igreja Católica. E eu fui tudo que dentro de uma religião católica uma pessoa pode ser, né? Fui anjinho de Nossa Senhora, fiz parte de um coral, fui batizada, fiz primeira comunhão, só não fiz crisma, casei, enfim, tudo que o padrão dentro da religião católica pode colocar. Tive experiências espirituais, muitas, e aí é que eu quero que vocês entendam sobre os pontos de vista. Não existe certo e errado. Existe um ponto de vista que é o seu e existe um ponto de vista que é o meu. Eu não posso falar sobre a sua experiência, eu posso falar da minha experiência. Isso está errado? Não sei. A gente não pode entrar no ser humano para fazer um julgamento sobre isso está errado que ela está fazendo. Isso não é certo que ela está fazendo. Porque a gente entra num contexto sobre o ponto de vista particular, individual de cada ser humano. Então eu tive muitas experiências com Nossa Senhora, sonhos, avisos, presságios, enfim, coisas que ela me alertou no momento que eu mais precisei, e ela esteve do meu lado no momento que eu mais precisei. Então, existe Nossa Senhora para mim? Sim. Se não existe para você, é o seu ponto de vista. E o tempo foi passando, eu conheci o kardecismo também, porque eu fazia uma peça de teatro, precisava estudar sobre um tema específico dentro do kardecismo, que é um assunto muito complexo, né, que é o... E aí fui aprofundando mais ainda nesse tema, por conta até de questões minhas, de coisas que tinham acontecido na minha vida, de que eu cresci ouvindo sobre esse tema, e que depois eu fui descobrir que não era bem isso, né? A espiritualidade, ela, graças a Deus, ou graças às deusas, ela liberta a gente. E aí passei pelo kardecismo, fui para a igreja messiânica, conheci um pouco da igreja messiânica, até conhecer a Umbanda através da minha filha. No início eu era apenas uma consulente, uma pessoa curiosa que estava indo conhecer o local, visitando e tentando entender o que era aquilo ali, porque a minha mãe veio da igreja católica, o meu pai era da Umbanda, mas eu não conhecia o meu pai, então eu não conhecia essa religião, a não ser através do preconceito. E foi muito, eu lembro muito dessa cena que eu cheguei, o lugar era, as paredes tinham umas paredes azul clara, tinha Nossa Senhora, as imagens, e eu falei, pronto, me identifiquei. Eu não tenho medo disso aqui, porque é um ambiente que eu conheço, porque é muito interessante, né? O corpo da gente, o cérebro. A gente vai no lugar que a gente fica confortável quando a gente conhece aquele ambiente. E eu fiquei muito confortável com aquele lugar, porque era algo que eu já sabia como funcionava. Tinha Nossa Senhora, tinha Jesus, tinha os santinhos, então estava tudo ok para mim. E o tempo foi passando, o lugar que eu morava se transformou num lugar muito perigoso, em que a religião não poderia ser exercida ali dentro, e aí não podíamos mais frequentar o terreiro. Logo depois também, passado o tempo, a gente se mudou do lugar. E um dia isso passou o tempo, eu comecei a não frequentar, eu não conseguia mais frequentar nada, porque minha vida estava muito corrida, trabalhando, mudança de casa, mudança de vida, e eu não frequentava mais nada, não sei, de vez em quando, ir numa igreja, até que eu tive um problema muito sério de saúde, uma hemorragia que não passava, que não parava, e eu já tinha ido em todos os médicos, eu já não sabíamos o que fazer.
E é muito interessante que as cartas sempre falavam para mim assim, tem uma cirurgia aqui. E a interpretação é o mais importante, né? Porque quando você não sabe interpretar, não a pessoa que está lendo para você, mas você, sobre o que está acontecendo na sua vida, você não tem autoconhecimento, você não se interpreta. Então eu bloqueei qualquer possibilidade de cirurgia espiritual. Eu achava que eu tinha que fazer uma cirurgia física mesmo. Então eu levava isso para os médicos. Eu vou operar? Era só isso que eu queria saber. E aí uma médica falou assim, olha, ninguém vai te operar. Com o que você tem aqui é algo tão pequenininho que ninguém vai abrir você só para tirar. Era um mioma, né, que eu tinha um problema. E aí ela falou assim, o que você acredita? Eu falei, eu acredito em qualquer coisa. Então vai em qualquer coisa que você acredita, porque aqui não tem mais o que fazer. E eu fiquei com aquilo na cabeça, o que é ter qualquer coisa que eu acredito? O que ela quis dizer com isso? Aí eu lembro que nesse dia eu estava muito para baixo, com energia muito baixa, muito triste, porque eu já não sabia mais, sabe? Eu tinha feito acupuntura, eu tinha tomado remédios, tudo que a medicina pediu para fazer, eu fiz. E uma amiga minha me ligou e falou assim, como é que você tá? Eu falei, eu tô com energia baixa. Ela disse que a palavra energia foi o que deu estalo, né? Sabe? Insight. Não tem um lugar que faz cirurgia espiritual, se você quiser ir. Eu falei, eu vou. E aí, sei lá, não lembro que dia da semana era, mas no sábado eu já estava lá com ela. E aí, chegando lá, eu vi uma gira de Zé Pilintra, né, dos Exus e tudo mais. Importante sempre falar que Zé Pilintra, ele se adapta a qualquer situação, a qualquer lugar. E aí, ele de terno, muito lindo, muito alinhado. Eu fui lá na roda, né, onde estavam as pessoas, e ele perguntou, o que a senhora quer? Eu falei, eu quero ser curada. E eu não disse de onde era, eu não disse que eu estava passando, eu não falei nada. Eu estava tão cansada. E aí ele falou, olha, essa mulher só sai daqui quando ela for curada. E aí veio os Exus, as pombas giras, colocaram a mão na minha barriga. E eu falo sempre isso. Como eu conheci outras religiões, se eu tivesse que descrever dentro da Igreja Católica, é como se eu tivesse descido o Espírito Santo em mim, sabe? Saído de mim algo muito ruim para entrar algo muito bom. Foi essa sensação que eu tive. Parece que saiu uma pessoa de mim. Um peso. Nesse momento, fizeram todos os rituais, colocaram na minha barriga, não sei o que, acabou. E ele falou, olha, daqui a uma semana, daqui a uma semana você vai voltar, a senhora vai voltar, que é muito respeito, a senhora vai fazer a segunda etapa da cirurgia com o seu tranca-rua. E eu fiquei apavorada quando ele falou esse nome. Olha como é que a ignorância é, né? Eu tinha que ficar de repouso, fazer tudo direitinho conforme ele foi orientando, porque era uma cirurgia mesmo, no plano espiritual. E aí, chegando em casa, fiz tudo o que eu tinha que fazer, falei pra minha amiga falou assim, tem certeza que você vai voltar? Porque esse nome é muito estranho, né? Esse nome é muito esquisito. Eu falei, engraçado, pra procurar macho, ninguém tem medo, né? Pra saúde, eu vou ter medo do seu tranca-rua? Eu vou. Só que antes eu tinha uma consulta com a taróloga, eu conversei com a taróloga sobre esse assunto, que ela tinha visto que eu tinha feito uma cirurgia. E eu falei, não, eu não fiz cirurgia. Porque na minha cabeça ainda era cirurgia física. E aí ela falou assim, fez sim, porque parece que tá tudo resolvido aqui. Eu falei, gente, então foi isso. A cirurgia que sempre aparecia nas cartas era essa. Eu contei pra ela sobre o que aconteceu e que eu teria uma consulta com o seu tranca-rua e que eu tava com muito medo. Ela falou assim, olha, não promete nada, conversa. Diz o que você pode e o que você não pode. E tudo bem. E aí fizeram a segunda etapa, ele perguntou como é que eu tava. E aí ele falou assim, quando a senhora vai deixar a Maria que tá aí dentro descer? Eu falei, não tem Maria nenhuma aqui não. Aí eu, que Maria? A Maria Mulambo que tem dentro de você. Porque se a senhora veio aqui para buscar ajuda, agora tá na hora da senhora ajudar outras pessoas. E eu falei, não, eu não quero me envolver com religião,
eu não quero isso, eu não fui falando tudo que eu não queria, negociando mesmo no seu tranca-rua ali. Aí ele falou assim, faz o seguinte, a senhora vem e sente dentro do seu coração o tempo disso. E eu fui. E aí chegando lá eu me desenvolvi, eu fui médio de cura, médio de corporação, eu trabalhei dentro da casa durante um período e é muito interessante. Eu cantava as músicas como se aquelas músicas já fizessem parte da minha vida. Eu nunca nem tinha ouvido aqueles cânticos. Era como se a minha alma já conhecesse aquele lugar. E conhece. Porque a gente só lembra, a gente veio aqui para lembrar, né? Que a gente veio fazer aqui nesse lugar. Então eu me identifiquei muito com o lugar, participei das giras, trabalhei, até que a gente passou por aquele período, né, da pandemia, que a gente teve que ficar dentro de casa e eu tive que sair novamente, sem poder participar. E nesse período eu comecei a desenvolver mais ainda a Dona Maria Mulambo, sozinha, eu não jogava cartas, e eu parei na mão de um pai santo, se é que pode se chamar disso, uma pessoa que talvez leve a espiritualidade de uma forma leviana, mas o mal que vem para o bem e a bem que vem para o mal. E ele foi um mal necessário na minha vida, por incrível que pareça. Eu fui me consultar com ele por conta de umas pessoas da minha família que conheceram ele, e chegando lá, ele falou assim, olha, como é que uma mulher como a senhora, uma filha de Oxum, que carrega uma Maria Mulambo dessa, não joga carta? Eu falei, eu jogo carta? Joga. E aí ele conversou algumas coisas comigo, e eu cheguei em casa, comprei o baralho, tanto da cigana quanto da Maria Mulambo, e naquela mesma semana, 2 pessoas vieram trazer um recado. Uma disse assim, olha, tem uma cigana que anda com você para cima e para baixo. Ela tá o tempo todo atrás. Eu falei, coitada, deve ser muito cansada, né? Porque eu passo o dia todo andando. Uma pessoa que trabalhava na casa que eu morei, ela também veio me dar um recado. E ali eu falei, bom, então é isso aí, né? O recado já tá dado. Fui lá, comprei o baralho, consagrei do jeito que eu intuí e comecei a desenvolver. No início eu errei muito, porque eu não conhecia, era um mundo muito desconhecido para mim. E aí eu atendia qualquer pessoa, eu queria falar isso para qualquer pessoa, eu queria só falar da Maria Mulambo, eu queria só conversar sobre isso com as pessoas. E, infelizmente, nem todas as pessoas estão preparadas para esse assunto. E existe muita ignorância, e existe muito preconceito dentro das pessoas, até mesmo as religiosas. Aliás, a maioria das religiosas vão dizer o que está certo, que isso está errado, que isso pode, que isso não pode. Eu fui desenvolvendo isso. Eu não posso debochar e rir de quem desenvolve sozinha dentro de casa. Porque eu passei por isso. Eu não posso dizer que isso está certo ou errado. A diferença é que primeiro eu passei por um lugar, eu tive um acompanhamento, eu conversava com pessoas que tinham um QI de espiritualidade acima do meu, então eu não me sentia desamparada e sozinha. Eu tinha uma rede de apoio espiritual para entender o que estava acontecendo comigo. Enfim, os processos ali foram passando e eu fui desenvolvendo a Maria Mulambo comigo. E se eu posso dizer uma coisa com muita certeza, é que eu fui curada, sim, pelo seu Zé Pilintra, seu Tranca-Rua e Dona Maria Mulambo, de uma hemorragia que não passava e que a medicina não tinha explicação para isso. Anos depois, eu fui fazer uma cirurgia no útero por outras questões, não mais pelo sangramento. E esse foi o encontro com ela, um encontro de muito amor, de muito tapa. Porque quando
a Maria Mulamba ela aparece na nossa vida, ela permite que aconteçam muitas coisas, inclusive as ruins, talvez até principalmente as ruins, porque o que ela ensina a gente é ter amor próprio. Enquanto não desenrolasse dentro de mim e desenvolvesse dentro de mim o amor próprio, eu teria ainda tempos de levar muitas porradas. E aí, quais foram os meus processos? Me conhecer, trabalhar o autoconhecimento, trabalhar a espiritualidade, trabalhar o meu ego, deixar tudo para trás, de trabalhar o desapego, que foi uma das coisas mais dolorosas que eu tive, porque eu tive que desapegar de um lugar que eu morava, eu desapeguei de filhos, eu desapeguei de coisas materiais. Isso significa que você não possa viver as coisas materiais porque você trabalhando com a espiritualidade? Não. É que naquele momento eu tinha um ensinamento, eu tinha um percurso, eu tinha um caminho a ser feito. E eu precisava de libertação, de fato, para entender tudo aquilo que estava acontecendo comigo. E me libertar de mim mesma, dos meus egos, das minhas vaidades, das minhas arrogâncias, de uma mulher que achava que sabia tudo e no fundo não sabia nada. Aí eu precisei me desconstruir para me reconstruir novamente. A carta da Torre. E foi isso que aconteceu nesse período. Comecei a trabalhar com ela e foi muito interessante porque teve um período da minha vida que eu fiquei evangélica e nesse momento em que eu me torno evangélica, eu penso, e aí? O que eu faço com essa galera toda que está andando atrás de mim? Eu sou evangélica agora. Mas eu fui honrar a alguém da minha família de um jeito, através da religião evangélica, que depois eu posso explicar mais sobre isso. Mas o interessante é que a primeira pergunta que eu fiz foi: e a Dona Maria Mulamba? E o seu Zé Pinto, seu tranca-rua? Eles vão com você para a igreja. Foram para a igreja comigo também. Quais os sinais que eu comecei a ter da Maria Mulamba? Sonhos, avisos. Eu pedia para que a senhora quer falar comigo, me envie um sinal para que eu esteja entendendo que eu estou no caminho certo. Eu tenho uma amiga também que ela trabalha com costura. E aí a Maria Mulamba num sonho disse assim para mim: eu quero uma saia toda de retalho. Aí tá bom. Aí minha amiga fala assim: você me pediu uma saia? E ela é muito, sabe, muito distraída, muito legal, sabe, assim. Eu falei: não te pedi saia nenhuma, não. Aí ela falou assim: uma saia de retalho? Estranho, eu tive um sonho que eu fazia uma saia de retalho pra você, que você tinha me pedido. Eu falei: entendi. Ela foi pedir a evangélica, filha Evangê, minha amiga meio Evangê, filha de uma pastora, pra fazer a saia. Foi pra esfregar na minha cara aonde ela era capaz de ir e desconstruir tudo aquilo que as pessoas acham de certo e errado. Todos os dogmas. E ela foi lá. E ela fez a saia. E aí minha amiga disse que quando colocou a saia para experimentar, ela sentiu uma tonteira e quase caiu assim. Ela falou: eu senti que tinha uma energia diferente daquela saia. E ela me entregou aquela saia. E era com aquela saia que eu incorporava. Esse foi um dos avisos, né? Fora outros avisos que ela me dava, através de pessoas, através de situações. Ela me falou muito sobre como a gente é tão pequenininho aqui na Terra e que se a gente tivesse ideia de como lá em cima é tão grandioso, não lá em cima no sentido, é porque existem dimensões, né? Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima dimensão. É como se ela dissesse assim: é tudo tão pequenininho e brilhoso e tão lindo que vocês não conseguem ter dimensão de tão grandioso vocês são. E ela falava muito, ela me aconselhava muito sobre amor próprio. Ela falava assim, que ela é braba. Então, se ela tivesse que, ela falasse: olha, vou bater em fulano, dar uma surra. Mas no sentido não de bater, mas a vida, né? De sacudir. E também a mim, né? Eu vou te sacudir para que você acorde para a vida, para que você veja o quão
o quão grandioso é o seu trabalho, o que você veio fazer aqui. E eu lembro também da taróloga ter dito que eu não poderia falar dela. Não, você não fala dela. Você não pode falar dela, porque as pessoas podem ter preconceito. E foi o que aconteceu, porque eu falava dela. E muita gente se afastou, e muita gente me colocou como louca, muita gente me julgou de algo que só eu estava experienciando, que era a minha experiência. E que, de fato, talvez eu não precisasse conversar isso com todo mundo naquele momento. Porque eu não estava preparada para falar sobre aquilo, nem as pessoas estavam preparadas para ouvir sobre aquilo. Então eu apanhei muito da vida por conta disso também. Outra coisa muito interessante, que eu não usava anel aqui nesse dedo. E ela falava assim, se você usar esse anel, vai tirar a tua prosperidade. E falava assim, ué, todo mundo usa, por que eu não vou usar? E eu usava, e a minha vida, como eu não sabia nem o que era prosperidade. Então eles têm um jeito muito bronco, muito grosseirão de falar, mas é o jeito que eles aprenderam para ensinar. Então eu aprendi com essa mulher, brucutu, bicho do mato, grosseira muitas vezes, muito amorosa, muito doce, muito delicada, ao mesmo tempo, de que é isso a espiritualidade, sem dogmas. Porque eu vim de uma raiz que não tinha religião. Eu vim de uma avó que caçava tatu no mato para comer. Uma avó que não sabia rezar, que só rezou junto com os filhos porque ela achou que o mundo estava acabando. Então ela falou, eu acho que eu vou chamar a Deus, porque deve ser isso. Eu lembro disso como se fosse agora, minha tia me contando isso. Então eu vim dessa mulher. Eu vim de uma mulher religiosa, da mãe da minha mãe, dentro da religião católica, e eu vim de uma avó, mãe do meu pai, do bicho do mato, que usava vela, que usava fogo, que andava descalça, que caçava tatu, que comia bicho para sobreviver. Essas são as minhas ancestrais. Então, por que eu não posso andar com um terço, o mato, a foice, as velas? Por que eu não posso? Essas são as minhas ancestrais. Saiba de onde você veio para você honrar as suas ancestrais. Pense primeiro nesse lugar, antes de ficar se colocando em padrões e dogmas sobre o que os outros dizem que é certo e errado. Essa experiência é só sua, individual, de mais ninguém. E essa foi a minha experiência com a Maria Mulão, com o seu Zé Pilintra, com o seu Tranca-Rua. Essa foi a minha vivência. E foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Apesar de tudo que aconteceu na minha vida, apesar de todos os contratempos e todos os problemas que eu passei, todas as dificuldades, ainda assim foi a melhor experiência. Uma das melhores experiências que eu tive. E é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que você curta. E eu quero contar uma coisa para vocês. Vou colocar no link da descrição desse vídeo para você participar do Desperta e também participar do grupo do autoconhecimento. Lá eu não falo muito no grupo do autoconhecimento, não, só de vez em quando mesmo, mas no Desperta. Toda semana tem aula sobre algo, sobre espiritualidade, sobre terapia, sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal e humano. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal e até a próxima. Beijo, tchau, se cuida, hein?